Nós vamos aqui avançar um pouquinho no nosso estudo, no nosso pequeno manual de doutrinas bíblicas, e nós vamos falar nessa manhã, de maneira resumida, sobre a doutrina da Trindade, uma das doutrinas mais importantes, uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. O que faz com que essa igreja seja uma igreja cristã, conectada à história e que possua uma identidade cristã, tem que ver com a doutrina da Trindade. Essa doutrina é uma pedra de toque para a nossa fé. Quem não crê na doutrina da Trindade não pode ser chamado de cristão. A doutrina da Trindade, ela tem sido assumida ao longo de quase 2000 anos, irmãos, sendo bem elaborada a partir do século II. E do século II para cá, a doutrina da Trindade, ela consta nos mais importantes documentos da fé cristã. E a doutrina da Trindade, ela tem sido sustentada pela igreja cristã histórica ao longo dos séculos. No entanto, houve sim deturpações, houve sim desvios doutrinários. E hoje, irmãos, qualquer segmento religioso que negue a doutrina da Trindade não pode ser considerado cristão. Essa doutrina é uma pedra de toque. Ela é importante demais, ela é fundamental para a nossa fé cristã. De tal forma que alguém que diga, não creio na doutrina da Trindade, não pode ser considerado cristão à luz da Bíblia e nem tampouco ser salvo. A nossa salvação também depende da fé na doutrina da Trindade. Ela é muito importante, ela é fundamental. E aqui nessa manhã, nós vamos pensar um pouquinho sobre essa doutrina e vamos verificar os textos bíblicos também. Então, mesmo assentadinho, curve a sua fronte, vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus glorioso e Deus eterno, nós pedimos que o Senhor nos conduza no estudo da Tua Palavra nessa manhã, Senhor, e nos abençoe que a gente compreenda aquilo que a Tua Palavra ensina sobre essa doutrina importantíssima e fundamental para a nossa fé, Pai. Oramos também para que toda dúvida, Senhor, todo questionamento tenha alguma resposta à luz da Sua Palavra e que os nossos corações, ó Deus, encontrem satisfação com aquilo que a Bíblia nos diz. Pai, também queremos estender aqui a nossa palavra de gratidão por mais essa conquista, Senhor. Ao entrar aqui, ó Deus, por essas portas nessa manhã e visualizar, ó Pai amado, essas novas cadeiras, Senhor, nós ficamos contentes e felizes. Isso é sinal de que o Senhor tem nos abençoado e tem nos feito progredir. Agora, Pai, nós temos um desafio diante de nós, então pedimos que nos dê fé. Arranque dos nossos corações, ó Deus, o pessimismo e nos ajude a crer que assim como esse templo foi levantado, Pai, pela fé, pelo esforço e dedicação dos irmãos, juntos também conseguiremos honrar o nosso compromisso pagando essas cadeiras, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa conquista. Isso nos ajuda a crer que nós teremos mais conquistas significativas no futuro para o louvor da Tua glória. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Queridos, então, antes de qualquer coisa, antes de darmos um passo adiante, eu preciso ressaltar, e eu preciso da atenção dos irmãos para essa palavra, eu preciso ressaltar a importância de estudar doutrinas bíblicas. Eu preciso ressaltar mais uma vez a importância de nos aprofundarmos no conteúdo da Escritura Sagrada. Essa semana, um famoso pastor batista chamado Ed Renekiewicz, ele foi excluído da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Para quem não se lembra, o pastor Ed Renekiewicz foi aquele pastor que, no ano passado, ele pregou um sermão intitulado Cartas Vivas para Letras Mortas, onde durante o seu sermão ele disse que a Bíblia precisava ser atualizada e a Bíblia era insuficiente. Foi isso que ele afirmou no seu sermão. Então, a Ordem dos Pastores Batistas, preocupados com a nossa identidade histórica, preocupados com a nossa teologia, a teologia que nós sustentamos, então emitiu uma ordem a partir da sua comissão de ética para o pastor Ed Renekiewicz, para que ele respondesse algumas perguntas e se retratasse daquilo que ele disse, porque o que ele afirmou foi grave. O que ele afirmou fere a doutrina das Escrituras. A doutrina das Escrituras, a doutrina clássica, ortodoxa, diz que a Bíblia ela é suficiente.
e que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é inspirada. Se ela é inspirada por Deus e se ela é suficiente, ela não precisa de atualização. Ela é atemporal. A Bíblia ela é capaz de tratar todos os dilemas da alma humana de maneira atemporal. E nós encontramos isso não apenas na Bíblia, mas nós encontramos isso sendo sustentado pelas igrejas ao longo dos séculos. E então, o pastor Ed Renekiewicz, preocupado com as demandas do movimento LGBT, preocupado com as demandas do movimento feminista, preocupado com as demandas de uma política social que não tem fundamentação bíblica, então ele diz em um dos seus sermões que a Bíblia precisava ser atualizada para atender a demanda desses grupos. Que a Bíblia, então, era insuficiente para tratar, então, de problemas atuais. E ela precisava dar uma abertura, ofendendo a Bíblia, apontando insuficiência na Escritura Sagrada. O Ed Renekiewicz, sem perceber, está colocando Deus da Escritura Sagrada em crédito. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus e ela é insuficiente e precisa ser atualizada, há um problema nesse Deus. Há uma falha nesse Deus. Ele não é tão perfeito como afirmamos. Ele não é tão seguro quanto nós sustentamos aqui. E tudo aquilo que nós falamos, alguns domingos atrás, sobre os atributos de Deus, cai por terra. E então ele respondeu. Ele respondeu esses questionamentos para a ordem dos pastores batistas. Ele reafirmou tudo aquilo que ele havia pregado. E então ele foi excluído da ordem dos pastores batistas do Brasil. Ele gravou um vídeo de 17 minutos, está no seu canal. E nesse vídeo gravado por ele, onde ele reafirma tudo o que ele disse, onde ele se compromete com cada palavra, dita naquele sermão, o pastor Ed Renekiewicz, ele faz uma convocação silenciosa para que pastores batistas que pensam como ele se manifestem. O vídeo do pastor Ed Renekiewicz tem um grande potencial de lançar uma grande fissura, de fragmentar a ordem dos pastores batistas do Brasil. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o Ed Renekiewicz não crê nisso, não crê em doutrina. Então, quando um crente, me ouçam, irmãos, com todo o meu coração, quando um crente diz, não, doutrina de novo, não, aí há um perigo. Aí há um iminente perigo. Ah, não, doutrina de novo, aí há um iminente perigo. Porque quando a igreja não é bem doutrinada, a igreja aceita nos seus púlpitos pastores como o Ed Renekiewicz. O Ed Renekiewicz, ele tem uma oratória espetacular. O Ed Renekiewicz, ele tem um poder de persuasão assustador. E enquanto eu ouvia o seu vídeo, ouvia ali a sua palavra sobre o seu desligamento, eu ficava pensando no grande número de pessoas que ao ouvi-lo, poderiam se emocionar. E sensibilizados pela sua fala, poderiam dar razão para ele. Curioso, fui nos comentários do YouTube. Um grande número de pessoas o apoiando, inclusive descrentes. Descrentes apoiando o Ed Renekiewicz. Porque a pregação dele é profundamente inclusiva. Não há denúncia do pecado, não há denúncia de imoralidade, não há correção como a Escritura Sagrada ensina. É uma pregação inclusiva, que aceita de braços abertos e incentiva práticas pecaminosas. Incentiva. Então, ao ouvir aquele vídeo, eu fiquei preocupado, porque eu sei que muitas igrejas, muitos crentes e muitos pastores são favoráveis a ele. Eu concordo com a decisão que a ordem dos pastores batistas do Brasil tomou. Eu concordo com o posicionamento da nossa convenção. Eu concordo. E eu estou de acordo com a posição que a nossa convenção, por intermédio da ordem dos pastores, tomou. Mas agora prepare-se, porque nós, pelo vídeo do Ed Renekiewicz, fomos chamados de fundamentalistas, nós fomos chamados de radicais, nós fomos chamados de opressores, nós fomos acusados de exercer aqui uma religião hierárquica e que isso nada tem que ver com a fé cristã, segundo Ed Renekiewicz. Muitas acusações foram lançadas
em relação a cada um de nós, muitas acusações. Então, os batistas históricos, tradicionais, nesse momento no Brasil, estão sendo rotulados por um grande número de pessoas com esses adjetivos. E eu acho bom, porque ser fundamentalista, dentro de um contexto de tanta vulnerabilidade doutrinária, de tanta superficialidade doutrinária, é bom, irmãos, é bom. Não é ruim ser chamado de fundamentalista, porque ser fundamentalista significa que a nossa crença tem fundamento. Significa que aquilo que eu digo a respeito da Bíblia não parte da minha cabeça, mas parte de um firme fundamento. Ah, você é fundamentalista? Sou sim. Sou fundamentalista, mas nós não somos opressores. Aqui não é praticada uma religião violenta. Tudo que nós fazemos, nós temos o cuidado de pautar aqui na Bíblia, irmãos. Agora, o surgimento de uma figura como Ed Renekiewicz não é um surgimento novo na história. Isso acontece repetidamente em alguns momentos da história. Uma figura heterodoxa, que ensina algo diferente da Bíblia, com uma excelente oratória e um excelente poder de persuasão, sempre existiu. Agora nós estamos presenciando de uma maneira muito, muito clara uma figura como essa surgindo. E nós, eu e você, que somos da Convenção Batista Brasileira, que somos crentes batistas, que amamos a nossa história, a nossa identidade, agora nós somos o principal alvo. E quem são os crentes vulneráveis? Quem são os crentes que vão falar, coitado do Ed Renekiewicz, foi uma injustiça? Quem são? Os crentes que não entendem nada de doutrina, porque eles serão convencidos pelo apelo emocional. Eles serão convencidos pelo apelo emocional. E o Ed Renekiewicz, ele é muito inteligente e muito capaz de fazer isso. Muito capaz. E ele reafirma no seu vídeo, a Bíblia precisa ser atualizada e a Bíblia é insuficiente. Um apelo emocional. Brinquei com Fernanda. Falei, Fernanda, eu estou em prantos. Estou em prantos. Porque a forma como ele coloca a situação parece que a ordem foi injusta. Ele chega a dizer assim, olha, por causa de 2 palavras, atualizar e suficiente, em um espaço de 8 minutos, em um sermão de 50 minutos, e uma história de 30 anos, como pastor da Igreja Batista em Água Branca, eu fui excluído da ordem. Mas não foi só por isso. A ordem já tem recebido denúncias à sua comissão de ética há anos, por conta de falas polêmicas por parte do Ed René, por conta de posicionamento do Ed René. Há anos. Agora, depois desse sermão, atingiu o limite de tolerância em relação ao pastor. Eu acredito, irmãos, que a ordem ela tomou uma posição correta. E é importante que exista uma ordem com uma comissão de ética, porque se um dia eu como pastor dessa igreja local, me levantar pronunciando mentiras, vocês têm uma comissão de ética a quem recorrer. Vocês têm uma comissão de ética a quem recorrer. Se um dia eu, como pastor da igreja, me levantar atrapalhando o avanço da fé cristã com uma série de heresias, os irmãos têm a quem recorrer. Então não se trata de a ordem o excluiu porque é a ordem intolerante, muito pelo contrário, a ordem o tolerou por muito tempo. Mas ele foi incapaz de se retratar. E para ser pastor batista da Convenção Batista Brasileira, é necessário subscrever doutrinas fundamentais da fé cristã, coisa que ele não fez. E o que me assusta, mais uma vez, é o grande número de pessoas que diz assim, estou contigo, Ed. Você foi injustiçado. Os batistas são intolerantes. A ordem é intolerante. Quem conhece um pouquinho do que o Ed Renekiewicz já disse, sabe que a ordem não foi intolerante. E se você tem dúvida, pastor, eu tenho dúvida, eu quero saber o que esse pastor pregou, é simples, joga no YouTube, pregações polêmicas do Ed, joga lá, heresias do Ed Renekiewicz, é simples, e os irmãos tirarão as suas próprias conclusões, absurdos, escandalosos, já foram pregados por esse homem, escandalosos, irmãos. Então tire a sua própria conclusão. Com essa decisão essa semana, irmãos, eu confesso que eu passei a nutrir
mais respeito e a nutrir mais esperança em meu coração em relação à nossa convenção, da qual nós fazemos parte. Em relação à ordem dos pastores batistas do Brasil, que nesse momento estão sendo violentamente atacados. Por que essa introdução? Porque eu preciso estimulá-lo, em nome de Jesus, a que ame a Bíblia e a que estude doutrina. Crentes que não amam a Escritura Sagrada e que não estudam, estão vulneráveis. São vulneráveis, são presas fáceis. São crentes sem fundamento. E não vão subsistir por muito tempo. Mas o crente que ama a palavra de Deus, esse permanece firme, irmãos. O crente que ama a palavra de Deus, esse permanece firme. Então deixe-me falar uma coisa do meu coração pastoral para vocês. Vocês estão me ouvindo? Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Não durma, eu sei que a cadeira é confortável. Eu sei que ela é muito gostosinha, mas postura ereta, dá uma tremidinha aí. Está precisando de água, levanta as mãos, o diácono vai até você e te dá uma água, com sal, para ficar, para ficar atento. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que alguns irmãos acreditam que algumas aulas que eu dou são demasiadamente difíceis de serem digeridas. Em relação a isso, eu posso facilitar o aprendizado. Eu posso abrir mão de alguns termos técnicos. Eu posso deixar de recorrer a algum tipo de argumentação que seja um pouco mais complexa. Mas eu não posso deixar de ensinar a Bíblia. Eu não posso deixar de ensinar doutrina. Deus me vocacionou para isso. Pastor, está um pouco difícil. Dá para a gente maneirar? Dá sim. Pastor, está muito difícil. Dá para abandonar? Não dá, não. Não dá, irmãos. Não vou fazer isso. Imagina você que tem um filho matriculado em uma excelente escola. E o seu filho tem recebido instrução, tem recebido ensino complexo, robusto. Seu filho chega até você e diz assim: pai, mãe, me tira dessa escola, porque está sendo difícil aprender. O que você faria? Você tiraria o seu filho daquela escola, que ensina, tem uma educação robusta, você tiraria o seu filho daquela escola e o matricularia em uma escola que tem um ensino inferior, ou você o estimularia a continuar? Filho, está sendo difícil agora, mas é para o seu bem. Filho, está sendo difícil agora, mas você vai aprender. E quando formado, você vai me dar orgulho. Com os crentes é assim também, irmãos. Eu posso facilitar a minha fala. Eu posso tentar ser mais simples, mas eu não posso abandonar o ensino da palavra de Deus com seriedade e solidez. Está difícil? Está um pouco difícil? Eu ajudo, mas você também se dedique. Traga um caderno. Algum termo ficou um pouco difícil de entender? Alguma doutrina ficou um pouco difícil de compreender? Me procure. Procure vídeos. Estude. Isso é educação. Educação se constrói assim. Agora, está muito complicado. Vou-me embora. É a mesma coisa de você tirar o seu filho de um colégio maravilhoso e deixá-lo ir para um lugar que ele não vai receber tamanha instrução, porque está difícil. Irmãos, não pode ser assim. Eu acredito que a experiência que a Igreja Batista da Água Branca está tendo agora tem a ver com isso que nós estamos falando. Houve abertura no ensino da palavra de Deus. Houve da parte dos membros uma acomodação de ouvir apenas um homem e de não recorrer ao estudo. No final das contas, nós temos agora uma igreja intitulada Igreja Batista, abraçando o Ed Renekiewicz, subscrevendo tudo aquilo que ele diz. E cantores como Paulo César Baruch, agora são membros da Igreja Batista da Água Branca. Grupos como Oficina G3 estão frequentemente frequentando ali a Igreja Batista da Água Branca. Algumas personalidades do mundo gospel estão lá. Irmãos, o apóstolo Paulo disse para Timóteo que haveria um tempo em que não suportariam a sã
doutrina. Você lembra disso? Haveria um tempo em que não suportariam a sã doutrina. Por isso que eu digo, toma cuidado. Se a sã doutrina está sendo ensinada, se a sã doutrina está sendo explicada e alguém não está suportando a sã doutrina, é porque esse tempo já chegou. E de acordo com o apóstolo Paulo, eles então escolheriam mestres do seu próprio coração e do seu próprio desejo, sentindo comichão nos ouvidos. Mestres do seu próprio coração e do seu desejo, para que os mestres falassem então o que eles quisessem. Então, irmãos, em nome de Jesus, mais uma vez, o apelo pastoral, isso faz parte do meu ministério, estuda a Bíblia. Estuda a Bíblia, tem interesse. Não se acomode, tem uma dúvida, pergunte para alguém. Não fique com essa dúvida no seu coração. Não se satisfaça com pouco. Você é crente, Deus te deu a sua palavra. Você tem a revelação de Deus à sua disposição. Não deixe a Bíblia fechada o dia todo. Tem interesse pela palavra de Deus. Questione as doutrinas, pesquise. Não fique sustentando aí o que tradições ensinam, sem emitir um juízo crítico. Eu creio nisso. Por quê? Porque a minha tradição diz. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia ensina? Irmãos, em nome de Jesus, esse é um apelo para todos nós. Porque daqui em diante, a nossa denominação vai ser alvo de ataque. Você será alvo de ataque. E se você falar, olha, eu concordo com aquilo que a ordem disse, você é um opressor. Você emite uma religião violenta. Não concordo com você, não irei na sua igreja. Você está pronto para isso? Você está pronto para receber esses ataques? A fé cristã de verdade, e vocês vão concordar comigo, sempre, a fé cristã de verdade, sempre recebeu ataques ao longo da história. Sempre. Sempre. Mas Deus sempre levantou homens e mulheres capazes de defenderem a fé. Então, eu e você, irmãos, nos levantamos nesse dia para sermos um defensor da fé cristã. Nós somos os defensores da fé cristã. E se no futuro mais pastores batistas forem desligados ou pedir o desligamento, nós vamos defender a fé cristã. Vamos defender a fé cristã. Amém, irmãos? Uma introdução um pouco longa, mas eu precisava falar sobre isso. Eu precisava falar sobre isso. E que Deus então nos abençoe nesse tempo tão complicado e nesse tempo tão difícil. Por um lado, eu preciso que vocês se atualizem sobre essas questões, pesquisem essas pregações polêmicas do pastor Ed Renekiewicz, para que, se porventura alguém lhe perguntar, você tenha uma opinião. Você não vai dizer, ouvi o pastor Vinícius falando e concordo com tudo. Não, você tem que construir a sua opinião. Então, jogue lá no YouTube, mensagens do pastor Ed Renekiewicz, polêmica, heresia do pastor Ed Renekiewicz. Procure. Tire suas próprias conclusões, mande mensagem para mim, estou aberto, quero conversar com você. Mas não pense, irmãos, que a nossa ordem tomou um posicionamento opressivo. Eu não creio nisso. Por que, então, falar a respeito da doutrina da Trindade? Por todos esses motivos, irmãos. Essa doutrina, como eu disse, ela é uma pedra de toque. Ela é fundamental para a nossa fé cristã. E aquele que não a sustenta e a não subscreve não pode ser cristão e não pode ser salvo. Porque não crer na doutrina da Trindade diminui o Deus que nós servimos. Como falei no domingo passado, não crer na doutrina da Trindade indica a crença em um Deus com D minúsculo. Não no Deus da Escritura Sagrada. Fiquem tranquilos que eu não vou até muito longe, mas eu quero pensar um pouquinho com vocês nessa manhã sobre essa doutrina. Irmãos, a doutrina da Trindade, ou melhor, o termo Trindade não aparece na Bíblia. Não aparece na Bíblia. Ele foi cunhado no 2º século por um homem chamado, valendo uma estrelinha na testa, quem pode dizer? Valendo 1 quilo de picanha, quem pode me dizer? Interessante, né? Quando a recompensa é muita. Josué, providencia 1 quilo de picanha para o irmão aqui. Trindade é um termo que foi cunhado por um pai apologista do 2º século, chamado Tertuliano. Ela aparece em latim, né, em suas obras, né, trinitas, né, foi traduzido pela nossa língua como trindade.
Ainda que esse termo não apareça na Escritura Sagrada, ele capta bem aquilo que a Bíblia ensina sobre a Trindade. Existe apenas um Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade são iguais em substância, são iguais em poder, em honra e glória. No entanto, são 3 pessoas distintas. Não sendo o Pai igual ao Filho, não sendo o Filho igual ao Espírito Santo, não sendo o Espírito Santo igual ao Pai ou ao Filho, mas as 3 pessoas correspondem a um único Deus. Um único Deus. Essa, então, é a doutrina da Trindade. Como os irmãos podem ver aqui, no nosso telão, Deus é um ser em 3 pessoas. É um ser em 3 pessoas. Não são 3 manifestações de uma pessoa. Isso aí é sabelianismo, modalismo. Isso é uma doutrina herética que foi cunhado por um monge chamado Sabélio, nos primórdios da era cristã. Tá? Então, toma cuidado. Não trata-se de um Deus que se manifesta, né? ou a divindade, a pessoalidade de Deus que se manifesta de maneira trina. Não. Trata-se de um único Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas, né? Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas, que se interrelacionam numa única essência. E essa doutrina não pode ser entendida pela razão humana, mas cremos pela fé. Porque a doutrina da Trindade ensina que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Essa é a matemática da Trindade. O sabelianismo, o modalismo, ensina que 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. No entanto, a doutrina da Trindade ortodoxa, ela deve ser crida pela fé, porque ela ensina que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Trata-se de um único Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas, em igual poder, em igual glória, em igual substância. E nós cremos nisso. E nós temos que crer pela fé. Assim como eu creio que Jesus é 100% homem e 100% Deus, quem crê nisso, diga amém. Nós cremos. Nós encontramos nos evangelhos, manifestações da humanidade de Jesus. Jesus, ele chora, ele tem fome. Jesus, então, ele sente agonia e ele morre, manifestando, então, a sua humanidade. Mas nos evangelhos nós também encontramos sinais da divindade de Cristo. Ele anda sobre as águas, ele dá ordem ao mar, ele expulsa os demônios, ele cura os enfermos, ele é divino. Nós cremos, então, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mais uma vez, não é uma matemática humana, mas é uma matemática divina. Então, para nós que somos crentes, não há dificuldade nenhuma em crer na doutrina da Trindade, mas é importante que a gente saiba que ela tem fundamentação bíblica. Bom, vamos então passar por alguns textos bíblicos. Não vai dar para a gente abordar todos nessa manhã, mas eu quero então convidá-los a que abram suas Bíblias em alguns textos. Vamos lá primeiro em Efésios capítulo 6, ou melhor, Efésios capítulo 1, verso 3, quem pode abrir, diga eu. Irmã Jaira. Quem pode abrir em 1 João capítulo 5, verso 20, irmão Josué. E quem pode abrir em Atos capítulo 5, do 3 ao 4, irmã Rose. Então, nós veremos a princípio, irmãos, é que a Bíblia, ela afirma a divindade do Pai, a Bíblia, ela afirma a divindade do Filho, e a Bíblia, ela afirma a divindade do Espírito Santo, valendo 1 quilo de fraldinha. Apelando, né? Qual religião, qual segmento religioso que não acredita e não sustenta a doutrina da Trindade? TJ. Os testemunhos de Jeová não acreditam na doutrina da Trindade. Hã? Voz da verdade. Pode falar, irmão Pedro. Ponto para pesquisa. Pesquisaremos, então, ao longo dessa semana, se Voz da Verdade, então, subscreve ou não uma doutrina diferente da nossa. Eu já ouvi falar também, como o irmão Antônio, que eles são unicistas
né, que eles não acreditam na doutrina da Trindade. No entanto, então vamos pesquisar, tá bom? Anote aí no seu papelzinho. Uma forma importante é você entrar no próprio site, né? Com certeza tem um site aí da Voz da Verdade. Eles têm uma declaração doutrinária, então a gente vai averiguar a declaração doutrinária deles. Pode falar, irmão Williams. Você não falou nada, não? Toma cuidado para mexer a mão assim, irmãos, tá? Irmãos, então veja. É importante que a gente saiba que as três pessoas da Trindade, elas são divinas. Elas são divinas. Um pouco mais adiante nós falaremos sobre o Espírito Santo, que não trata-se de um poder impessoal, não trata-se de uma energia, ele é pessoal. Por isso que ele é considerado na Escritura Sagrada como uma pessoa divina. Ele tem natureza divina, assim como o Pai, assim como o Filho. Então vamos lá, quem achou Efésios 1, verso 3, pode ler bem alto, por favor. Nós temos então um Pai que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Nós temos um Pai que é divino. Jesus nos lembra disso na famosa oração do Senhor. Ele diz, Pai nosso que está... Isso indica a divindade do nosso Pai. O nosso Pai, ele é divino. Vamos ver então a respeito da divindade do Filho. 1 João capítulo 5, verso 20. Quem pode ler, por favor? Meu amado Pai. Que claro, né, Josué? Esse é o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? Jesus Cristo. 1 João capítulo 5, verso 20, afirma a divindade do nosso Redentor. Portanto, Jesus não é um mero revolucionário? Não. Jesus não é apenas um ser histórico? Não. Ele é divino. E ele compartilha da mesma natureza que o Pai. Da mesma essência e substância que o Pai, sendo diferente do Pai. Isso é muito interessante. Vamos ver agora a natureza divina do Espírito. Atos capítulo 5, do verso 3 ao 4, por favor. Irmã Rose, bem alto. Atos capítulo 5, do 3 ao 4. Irmãos, olha que coisa interessante. Primeiro no verso 3, Pedro diz que Ananias, ele mentiu ao Espírito Santo. Dá para mentir para uma energia? Não dá. Dá para mentir para um ser impessoal? Não dá. Não dá. Se você chegar naquela tomada da igreja ali e mentir para ela, faz sentido? Não faz. Afirmar que o Espírito Santo é uma mera energia, é o poder... Não faz sentido. Aqui, Ananias, segundo Pedro, mentiu para o Espírito Santo. Mas, um pouco mais adiante, se você vê no final do verso 4, é dito também que ele mentiu a Deus. O Espírito Santo ele é colocado pelo apóstolo Pedro, em mesmo pé de igualdade que o Pai. Eles são iguais em natureza, eles são iguais em essência. Mentir ao Espírito Santo corresponde a mentir ao Pai. Mentir, ferir, pecar contra o Espírito Santo corresponde a pecar e mentir contra Deus. E nós veremos que a mesma coisa corresponde a mentir a Cristo. É apenas um Deus, que se manifesta em três pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Indo um pouco mais adiante, irmãos, eu falei um pouco no início sobre a doutrina, né? É isso mesmo, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre o sabelianismo, mas a doutrina da Trindade não deve ser confundida com triteísmo.
Algumas religiões falam assim para nós, os protestantes não creem em um Deus só. Eles creem em 3 deuses. Quem já ouviu isso, levanta uma das mãos. Isso é triteísmo. Doutrina que é crer em 3 deuses, né? 3 deuses distintos. No entanto, irmãos, nós somos monoteístas. Nós cremos em um Deus só. Mas esse Deus se manifesta em 3 pessoas distintas. É o que a Bíblia ensina. A Bíblia ressalta a divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Pois ainda que Deus seja tripessoal, não é triteísmo, é tripessoal, a Bíblia afirma claramente que ele é um só em essência ou substância. Quem pode abrir em Deuteronômio 6, verso 4, diga eu. Vamos lá. Quem pode abrir em 1 Timóteo 1,17, diga eu. Aqui. E Tiago, capítulo 2, verso 19, diga eu. Muito bom. Irmãos, os irmãos, não sei se os irmãos perceberam, mas por conta das cadeiras agora, a nossa acústica mudou. Então, tanto a voz do pastor vai ficar um pouquinho mais baixo, voz da bateria não tem voz, né? Som da bateria vai ficar um pouquinho mais baixo. Então, quando os irmãos forem falar, pode baixar um pouquinho da máscara e falar alto, tá bom? Depois bota a máscara de novo aí. Deuteronômio capítulo 6, verso 4, pode ler. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o Deus Uno. Pode falar. Amém. Quem pode ler 1 Timóteo capítulo 1, verso 17? Deus único, o apóstolo Paulo afirma. O mesmo apóstolo que sustenta a doutrina da Trindade, o mesmo apóstolo que reconhece a divindade do Espírito, a divindade de Cristo, é o mesmo apóstolo que diz que Deus é único. Pastor, o apóstolo está em contradição. Não. Ele crê pela fé que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo correspondem a um único Deus. Não é contradição do apóstolo, é o ensino bíblico. Era assim que os apóstolos criam, né? Tiago capítulo 2, verso 19. Quem pode ler bem alto. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Pronto. Até os demônios creem e tremem. O ponto, irmãos, o ponto é que eu não posso deixar de lado a afirmação de que nós somos monoteístas, cremos em um único Deus. No entanto, eu preciso ressaltar que a divindade se expressa em 3 pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, iguais em natureza, substância e poder. Mas são 3 pessoas distintas. Um pouco mais adiante, eu falo então sobre o sabelianismo ou modalismo, que afirma que não são 3 pessoas diferentes. São 3 manifestações de uma única pessoa. Cuidado com isso, isso não é bíblico. Vocês já ouviram a ilustração da água ou da gema de ovo para tentar trazer um pouco de clareza sobre a Trindade? Alguns dizem assim, olha, a Trindade é como a água. Quantos estados tem a água? Quais são? E sólido. Líquido, gasoso e sólido. Aí diziam assim, olha, trata-se de uma única substância, é a água. É a água, mas ela se manifesta em 3 estados, que é o estado líquido, gasoso e o sólido. Assim é a Trindade. Cuidado, há suas limitações nessa ilustração. E pode ser que essa ilustração, de alguma forma, ela se incline mais para o modalismo do que para a ortodoxia. A mesma coisa com o ovo, né? O ovo é um ovo só. Aí tem a casca do ovo, aí tem a clara do ovo e aí tem a gema do ovo. São 3 elementos, mais um único ovo. Toma cuidado. Isso pode se inclinar para o sabelianismo, para o modalismo. Nós cremos, irmãos, que existe um Deus só, mas são 3 pessoas distintas. A matemática divina, ela não é humana. E nós vemos isso também de maneira clara na Escritura Sagrada. Vamos abrir aí em 1 João capítulo 10, verso 30. Quem pode, diga eu.
1 João 10, verso 30. Irmã Rebeca, quem pode abrir em Mateus capítulo 3, do verso 16 ao 17? Quem disse? Irmã Jaira. Quem pode abrir? Depois a gente vai um pouco mais adiante para a gente finalizar. Só esses 2 versos a princípio. Oi. Misericórdia, João? Não tem capítulo 10 em 1 João. Isso aí, irmãos, é sinal de que os irmãos estão lendo a Bíblia, né? Abra lá no capítulo 20 de Efésios, já pensou? Então vai lá, João capítulo 10, verso 30, pode ler, Rebeca. Misericórdia. É isso mesmo? Leia mais alto para nós aí. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Esse é o testemunho do nosso Redentor, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse é o testemunho que ele dá a respeito dele mesmo, da sua unidade com o Pai. Mateus capítulo 3, do 16 ao 17. É isso mesmo. Jesus Cristo, ele é tido, né, como a luz que vem ao mundo, e Deus, por vezes, ele é referido pela Escritura Sagrada como luz, né? Isso, de alguma forma, ressalta, né, mais uma vez, a unidade de Jesus com o Pai. Agora, irmãos, sendo as 3 pessoas da Trindade iguais em divindade, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo, eles devem ser igualmente adorados. Isso aqui é um ponto interessante. Como que nós notamos uma deficiência doutrinária no culto de uma igreja, na adoração de uma igreja? Quando uma determinada denominação, uma igreja, enfatiza mais o Pai do que o Filho e o Espírito Santo, há ali uma limitação doutrinária. Quando uma denominação, por exemplo, nós vemos isso muito no meio pentecostal, enfatiza por demais o Espírito Santo, em detrimento do Pai e do Filho, nós temos ali uma limitação doutrinária. Porque quando nós entendemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são iguais em essência, natureza, poder e glória, e que devem receber adoração e culto igualmente, então o nosso culto, ele é trinitariano. A nossa adoração, ela é trinitariana. A ênfase que eu dou ao Pai, também dou ao Filho e dou ao Espírito Santo. Alguns cultos enfatizam somente o Espírito Santo, como se de alguma forma ele recebesse algum destaque especial entre as pessoas da Trindade. Então, irmãos, devemos tomar cuidado. A Trindade, ela deve receber a nossa adoração. O nosso culto, ele é trinitário. E tanto o Espírito quanto o Filho devem receber a nossa adoração e o nosso culto, tanto quanto o Pai. Então vejamos aqui, por favor, irmãos. Pode falar. Pode, também deu certo, né? Quando fala que Jesus, ele é luz, isso também implica a divindade de Jesus, mas pode ler isso aí. Nesse texto que a irmã Jaira leu, nós temos aí a apresentação, a manifestação das 3 pessoas da Trindade. Nós temos o Pai, nós temos o Espírito Santo como uma pomba descendo sobre Jesus, e nós temos a presença do Filho. E é interessante notar que quando Deus fala para Jesus, esse é o meu Filho amado, de quem me comprazo, de onde Deus tira essa terminologia? Onde que essa terminologia aparecia no Antigo Testamento? Essa terminologia, Filho amado, era aplicada a Davi. A Davi, no contexto da aliança davídica. E a promessa é que os herdeiros de Davi, eles também receberiam o título de Filho amado. Então, quando Deus chama Jesus de Filho amado, há uma indicação de que ali estava o descendente de Davi, aquele que se assentaria no trono de Davi por toda a eternidade. Inclusive, o título Filho de Deus também é um título real. E que no passado,
no passado, no Antigo Testamento, era aplicado a reis. Então, sempre que no Novo Testamento você vê ali o título Filho de Deus, aplicado a Jesus Cristo, isso não apenas testifica a sua divindade, mas também a sua realeza. Jesus Cristo é rei. E é o rei prometido pelo Antigo Testamento, o Messias, que se assentaria no trono de Davi, sendo Jesus o filho de Davi. Sendo Jesus o filho de Davi. Muito bonito esse texto, muito rico. Irmãos, para chegar ao fim, como eu disse, as 3 pessoas da Trindade, elas devem receber a nossa adoração. Vamos então finalizar com alguns textos bíblicos. Quem pode abrir Mateus 28:19, diga eu. Mateus 28:19. Williams, Josué, abre para nós em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Quem pode abrir, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Irmão Edson e a irmã Rose, então abra para nós aí em 1 João, capítulo 1, verso 3. 1 João, capítulo 1, verso 3. Então vamos ver, irmãos, aí. Mateus, capítulo 28, verso 19, pode ler bem alto. Foi o irmão Williams, é isso, né? Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ambos merecem adoração, ambos merecem culto, ambos merecem a nossa reverência, 1 Coríntios 8, verso 6, irmão Josué. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas, e para quem vivem, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Amém. Isso ressalta a divindade do Senhor e que o Senhor Jesus também merece o nosso culto, a nossa adoração. Isso é interessante, Isso é interessante. Dentro de algumas religiões que diminuem a divindade de Jesus, ele não merece a nossa adoração. Quem merece a nossa adoração é Deus. Mas Paulo aqui ressalta que Cristo, ele também é alvo da nossa adoração. Porque por meio dele todas as coisas foram criadas. Isso é poder. Isso ressalta a sua divindade. 2 Coríntios 13, 13. Por favor. Verso 14, meu irmão, deve ser a NVI, Então leia aí o verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Amém. O apóstolo Paulo também, perfeitamente trinitário. Perfeitamente trinitário. Agora, para a gente finalizar, 1 João capítulo 1, verso 3. Amém. Agora, irmãos, um argumento que levantam contra nós é o seguinte, olha, na verdade, o apóstolo Paulo e alguns autores do Novo Testamento, eles deturparam a crença antiga, a crença judaica em apenas um Deus. Eles vão dizer que, na verdade, nenhum judeu no passado acreditava na existência de uma outra pessoa que tivesse a mesma substância e o mesmo poder que o Pai. Então, é o Novo Testamento quem deturpa o monoteísmo e levanta essa possibilidade de mais de uma divindade. Vão dizer isso. Será que é verdade? Será que realmente a gente não encontra no Antigo Testamento nenhuma evidência, como, por exemplo, que Jesus era Deus? Vamos então rapidinho lá para finalizar, em Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6 é um salmo messiânico, ou melhor, é um capítulo messiânico. Será que os profetas, eles não criam que o Messias ele seria divino? E que ele compartilharia da mesma substância e natureza que o Pai, que Yahvé?
Isaías capítulo 9, verso 6. Quem achou pode ler bem alto. Veja o que o profeta Isaías diz, irmãos. Esse é um excelente texto para você gravar e mostrar para alguém de alguma outra religião que colocar sua fé em dúvida. Pode ler bem alto. Irmãos, o menino vos nasceu. Quem é esse menino? Isaías profetizou, irmãos, quase que 1 milênio antes do nascimento de Jesus. 1 milênio antes. 1000 anos é muita coisa. E ele profetizou que um menino nasceria. Um menino nasceria. E esse menino, ele teria alguns títulos. E um desses títulos é Pai da Eternidade. Será que um ser humano comum, um mero revolucionário, receberia um título tão divino e tão sagrado como esse? Jesus Cristo é Pai da eternidade. Pai da eternidade. Ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Nosso Senhor Jesus é divino. Ele é divino. Agora vá comigo no último livro do Antigo Testamento. Último livro do Antigo Testamento. Malaquias. Também é um texto interessante para você gravar e mostrar para alguém que pode colocar a nossa fé na divindade de Jesus em dúvida, né? Em crédito. Malaquias, capítulo 4, último livro do Antigo Testamento. Partido 5. Quem achou, diga amém. Diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Quem é o profeta Elias, irmãos, no Novo Testamento, identificado pelo próprio Senhor Jesus? Quem é? João? Os irmãos lembram disso? Então vamos ver aqui o texto bíblico, né? Deixa eu só conferir aqui para que a gente não deixe esse texto passar. Oi? 4. Vamos lá para o capítulo 4, verso 5. Capítulo 4, verso 5. Então veja, diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Duas coisas que esse texto nos mostra. Primeiro, Deus enviaria um profeta à semelhança de Elias. Assim como Jesus tipificava Davi, João Batista tipificaria Elias. Por que o cachorro entra na porta da igreja? Está aberta. Faz ele embora. Josué ele conseguiu colocar o bichinho para fora. Então veja, irmãos, duas coisas interessantes esse texto nos mostra aqui. Primeiro, que um profeta no espírito de Elias, ele viria e ele anunciaria o grande e temível dia do Senhor. Quando João Batista veio, vemos lá comigo no Mateus 17. Quando João Batista ele veio, talvez eu erre aqui o texto, peço que os irmãos me ajudem aí. Estou entre Mateus 13, o 17 fala da transfiguração, também fala de Jesus. Mas ainda há um outro capítulo aqui, Mateus capítulo 11. Aqui, irmãos, é Mateus 11, volta um pouquinho. Veja que Malaquias ele profetizou a vinda do profeta Elias, que anunciaria o dia do Senhor. Senhor ali, em hebraico, é Yavé. É o termo que é frequentemente usado para o Deus de Israel. Então, João Batista, ele viria para anunciar o dia do Senhor, o dia de Yavé. Então, veja o que nós encontramos aqui em Mateus capítulo 11, do 7 em diante. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João.
O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim. Eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Ou seja, João, veja agora um pouco mais aqui no verso 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias, o que haveria de vir. Então, se Elias ele deveria vir, ou se um profeta à semelhança de Elias deveria vir para anunciar o dia do Senhor, qual foi o cerne da pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E João Batista, mesmo sendo primo do Senhor Jesus, reconheceu a sua divindade, reconheceu que Jesus era Deus. De tal forma que ele disse que ele não era digno de desatar as suas sandálias, e nem que ele era digno de batizar o próprio Senhor Jesus. Mas ele aceitou a ordem de Cristo e o batizou. Então veja, irmãos, voltando para Malaquias capítulo 4, verso 5, nós já identificamos quem que é Elias, que haveria de vir, o profeta João Batista, que ele coloca um ponto final no profetismo do Antigo Testamento. O último profeta, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, João Batista. Com a sua morte, o profetismo do Antigo Testamento acabou. Não há mais profeta à semelhança dos profetas do Antigo Testamento de João Batista em diante. Ele coloca um fim no profetismo antigo. Agora, quem que é o Senhor? Quem que é Iavé, que Malaquias ele profetizou lá no capítulo 4, verso 5, e que aparece aqui nos evangelhos? Jesus. Ele é o Iavé manifestado em carne, e que trará e aplicará o seu juízo, e que se manifestará com glória e poder, e que aplicará sua justiça sobre toda a terra. Então, irmãos, é mentira falar, doutrina da Trindade só tem no Novo Testamento. Não. No Antigo Testamento, os profetas também ressaltaram a divindade de Cristo. O que eu e você, a gente sempre precisa lembrar é o seguinte: a revelação, ela progride. Lembra que a gente sempre fala isso? A revelação, ela é progressiva. É por isso que nós temos hoje muito mais clareza de alguns elementos no Novo Testamento do que no Antigo. Porque no Antigo, algumas doutrinas apareceram de maneira primária e elementar. Mas, ao passo que Deus, então, ia se revelando ao longo da história, essas doutrinas elas iam ganhando mais corpo e mais clareza. Por isso que nós encontramos maior clareza no Novo Testamento. Mas isso não indica que eu devo ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Não. Eu preciso ler cada testamento dentro do seu próprio contexto, respeitando ali as suas características. Eu não posso ler todo o Antigo Testamento somente à luz do Novo. Não. Cada testamento tem que ser lido dentro do seu contexto, levando em consideração aquelas regras que nós aprendemos. A nossa interpretação é histórico e gramatical. Então, cada testamento a gente procura entender a sua história, a gente leva em consideração a sua construção gramatical para extrair, então, o real significado pretendido pelo autor bíblico. Amém, irmãos? Se alguém te perguntar, você crê na doutrina da Trindade? Qual vai ser a sua resposta? Sim ou não? Sim ou não, com convicção? Se alguém falar para você, Jesus, ele não é Deus, não. Ele é apenas o Filho de Deus, mas ele não é Deus. Dá para acreditar nisso? Não dá. Não tem base. Não tem sustentação. E nós, irmãos, quando cultuamos a Deus, nós então devemos lembrar que a nossa adoração é trinitária. Eu cultuo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso que nós iniciamos o nosso culto com Pai, Filho e Espírito Santo e concluímos o nosso culto com Pai, Filho e Espírito Santo. Percebam sempre isso. Amém, irmãos?